Oi, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula. A aula de hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o sistema Confea-CREA, que é o sistema aí que regulamenta a profissão do engenheiro civil e de outras engenharias também, certo? Então vamos iniciar a aula de hoje com um breve histórico da profissão, né? Na última aula a gente falou um pouquinho mais sobre a evolução das construções, né? A gente viveu alguns fatos históricos, relembrou algumas coisas que a gente vê lá nas aulas de história do ensino médio. E a partir de agora, então, a gente fala um pouquinho desse histórico voltado para a criação de uma entidade de classe profissional, que seria o CONFEA-CREA, no Brasil. Então, é, a gente estuda que em 1929, durante aquela crise que afetou principalmente os Estados Unidos, né, quebrou a bolsa de valores, muitas empresas faliram, etc. Então, muita mão de obra qualificada saiu dos Estados Unidos, saiu da Europa e foi tentar trabalho em outros países, né? E aí vieram para o Brasil também. Teoricamente ou tecnicamente foram para todos os lugares, né? E o Brasil foi um dos destinos. Aí, a partir daí, então, a profissão ela começa a precisar a ser regulamentada com essa vinda de profissionais de fora, estrangeiros, que a gente não sabe se teriam qualificação profissional adequada ou não. Então, aí, a partir de 1933, foi criado ou regulamentada a profissão do engenheiro civil, do engenheiro agrônomo, do arquiteto e também do engenheiro agrimensor, né? E aí também criou-se o CONFEA e criou-se os CREAs regionais, que a gente já vai ver qual a diferença entre esses dois, né? A partir então de 1941, que a criação do sistema CONFEA-CREA, ela passou a necessitar de fundos, certo? Não é somente um engenheiro civil se associar a uma entidade e essa entidade, para ela ter força realmente, ela precisa de dinheiro. Para ela atuar, para ela fiscalizar, para ela estar presente na sociedade, ela precisa de uma estrutura mínima. Então, por isso que os engenheiros civis acabaram, não só engenheiros civis, mas engenheiros agrônomos, arquitetos, agrimensores, quem fosse filiado ao CONFEA, CREA, passou a pagar anualmente uma taxa, né? Que é aquela taxa que hoje, então, ela está a cerca de 600, 700 reais para o engenheiro civil, arquiteto, agrônomo e assim por diante. Então, para você atuar como engenheiro civil hoje, você precisa pagar essa anuidade para o CREA, para o sistema CONFEA-CREA, para poder trabalhar como engenheiro civil. É quase como se fosse um meio salário mínimo. Esse salário, então, ele vai ajudar a manter a organização do CREA, primeiramente, e do CONFEA em segunda instância, né? E dar estrutura para esse pessoal que trabalha dentro do CREA, para ele poder trabalhar em prol dos engenheiros, dos arquitetos. Agora não mais arquiteto, né? Que arquiteto saiu para uma entidade separada, que é o CAL, né? Mas para os agrônomos, para o engenheiro civil, para o meteorologista, para o geógrafo, para o geólogo e assim sucessivamente, outras profissões que são filiadas aí ao sistema. Em 1946, então, foi criado os CREAS e o CONFEA como autarquias federais de personalidade jurídica, de direito público, né? Ou seja, deram uma maior importância jurídica, técnica jurídica ao CONFEA e ao CREA. Isso significa que, a partir desse momento, o CONFEA-CREA pôde decidir, né, se acontecesse algum processo, algum engenheiro que tivesse uma conduta irregular, suspeita, ele passa a poder julgar esse profissional. Né? Então, julgando o profissional administrativamente, né? Palavra difícil. Então, ele passa a poder dar sanções. Né? Ah, esse profissional não vai mais poder trabalhar como engenheiro civil, ou como agrônomo, ou como arquiteto na época, ou como agrimensor, e assim por diante. Então, a partir dessa data que começa a ter essa prerrogativa legal aí do julgamento administrativo para os engenheiros e agrônomos, né? Em 1966, que então foi regulamentada a profissão definitivamente, né? Então foi sancionada uma lei, né? Não era mais apenas um decreto, e sim uma lei que regulamenta o exercício profissional. O que o engenheiro civil faz? Quais são as atribuições profissionais dele? Né? E assim por diante. Então a gente tem essa lei 5.194 que eu posso disponibilizar ela também como material de apoio para vocês no final da aula, para vocês darem uma olhada no que essa lei
ela dizia. A gente não vai entrar muito nessa lei, porque a gente tem mais coisas aí acabando que para ver durante essa aula, mas eu disponibilizo ela para vocês no final do vídeo, abaixo do vídeo. O link, pelo menos, da lei, né? Que é só clicar e acessar. Depois disso, em 77, foi criado, então, a mútua, né? Tanto a ART é um documento, anotação de responsabilidade técnica, né? Que é uma espécie de contrato de trabalho firmado entre o cliente e o profissional liberal, e o engenheiro civil, o agrônomo, o agrimensor, o geólogo, o geógrafo e assim por diante. E aí passa a ter um contrato válido legalmente dizendo o que foi prestado de serviço, né, naquele caso específico, se foi um projeto arquitetônico, se foi um estudo de viabilidade, se foi a responsabilidade por uma execução de uma obra, uma fiscalização de uma obra, um orçamento, um laudo, um parecer técnico e assim por diante. Tá? Então, a RT ela vai dizer isso. E tem um vídeo, o próximo vídeo, a parte 2 dessa aula, explica melhor o que é uma RT e vocês já vão matar a curiosidade de vocês no próximo vídeo. Essa lei também, 6.496, do ano de 77, instituiu a mútua. A mútua nada mais é do que uma organização filiada ao CREA que vai trazer benefícios profissionais para os profissionais que são filiados então a esse sistema. Né? É como uma espécie de benefícios. O principal benefício deles que a gente tem hoje para engenheiros civis seria a formação continuada. Então, a mútua ela continua ofertando cursos para engenheiros dos mais variados tipos diferentes de engenharias, né? Mas cursos de aperfeiçoamento profissional. Esse é um dos sistemas, é um dos benefícios do Mútua, por exemplo. Né? Então, quem é filiado ao CREA pode pagar uma pequena taxa de anuidade, muito inferior aí aos R$700 ou R$800 de taxa que a gente paga ao CREA, mas mais uma pequena anuidade ali à Mútua, a gente consegue ter benefícios, então, ao ser associado à Mútua, a esses benefícios de aperfeiçoamento profissional. Além disso, a mútua ela tem a possibilidade do profissional fazer um plano de saúde. Né? Então, o plano de saúde, se eu não me engano, hoje aqui no CREA de Santa Catarina é pela Unimed, a mensalidade é em torno de R$400, R$500 mensais, que se paga pelo plano de saúde, em parceria com a mútua, Unimed, CREA e assim por diante. Né? Então, você tem que ser filiado ao CREA para você poder ter acesso a esse plano de saúde, mas também tem que ser associado ao mútua, né? Que é mais uma pequena taxa aí que é paga anualmente. Né? Então, você tem acesso a esse plano de saúde coletivo, não é individual, né? É coletivo, é por empresa, mas seria teoricamente a empresa, então seria o CREA, né? Um benefício também atingido pela mútua. E de vez em quando aí a gente tem outros benefícios também que a mútua acaba ofertando. Em 1992, né, o ano de meu nascimento, excelentíssimo ano, foram criados então os CREAs regionais. Cada estado passou a ter seu próprio CREA. No próximo slide eu mostro como eram os CREAs antigamente, né? Que era a cada 2, 3 estados a gente tinha uma secretaria do CREA. Hoje não. Então a gente tem o CREA Rio Grande do Sul, o CREA Santa Catarina, o CREA Paraná, o CREA São Paulo, o CREA Rio de Janeiro, o CREA Minas Gerais, CREA Goiás, CREA Mato Grosso, CREA Mato Grosso do Sul, CREA Amazonas, CREA Amapá, CREA Bahia. Ou seja, todos os estados do Brasil vão ter uma secretaria do CREA, né, principal, na capital, e aí a gente vai ter várias unidades do CREA espalhadas pelo estado. Aqui em Santa Catarina tem o CREA em Florianópolis, que é a sede do CREA estadual, né, de Santa Catarina. A gente também tem secretarias em Joinville, em Itajaí, em Blumenau, em Rio do Sul, em Caçador, em Chapecó, em Lages, sei lá, em N cidades aí do estado, Criciúma, Tubarão e assim por diante. Então tem bastante secretarias, o CREA é espalhado pelo estado inteiro justamente para dar uma presença maior aí na forma que ele atua no estado. Aqui, esse histórico foi pego de uma apresentação do próprio CREA, da apresentação do sistema CREA. Então, foi construída uma sede do CREA em 2010, e aí, a partir de 2019, com mudanças de gestão, foram criadas novas formas de fiscalizar o sistema do CONFEA-CREA, fiscalizar os profissionais, as entidades, as empresas, e como elas estão atuando no mercado
para ter uma padronização, para ter um mínimo de qualidade, né, para a sociedade brasileira. Então, a partir de 2019, então, esses novos rumos começaram a acontecer, e é esse o objetivo, então, de ter exposto essa frase aqui no ano de 2019. Aqui é só um histórico, né? Em 1934 eram oito CREAs regionais, e a partir de 1992 eram 22. E depois, então, cada estado teve o seu CREA, passou a ter o seu CREA, como eu falei para vocês antes, né? Então, aqui, por exemplo, em 1934, a gente tinha um CREA da 8ª região, que era Rio Grande e Santa Catarina, era uma unidade só, né? São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, muito aleatório, era outra unidade, né? Minas, Goiás, Tocantins era outra. E assim, diferente cada região. Mas hoje em dia o que interessa é que cada estado tem o seu CREA estadual, né? E aí o CONFIA, né? O CONFIA passa a ser um sistema único com sede em Brasília e ele vai ter um poder acima dos CREAs, né? Então, se o CONFIA é um conselho federal de engenharia e agronomia, os CREAs são conselhos regionais de engenharia e agronomia. Então, essa é a diferença entre os dois. O que o sistema ele faz, né? Ele verifica, ele fiscaliza, ele regulamenta e ele aperfeiçoa todos os exercícios, as atividades de engenharia, de agronomia e também de geociências. Aqui, geociências seria então geologia, geografia, meteorologia e assim por diante. E o objetivo do CREA nada mais é do que zelar pela defesa da sociedade, do desenvolvimento sustentável do país, com base nos princípios éticos e profissionais também. Então, ele vai regulamentar a profissão do engenheiro civil e todas as outras profissões que ele engloba. Ele vai regulamentar e vai fiscalizar se os profissionais eles estão atuando de uma forma ética e se está sendo feita uma atuação de forma profissional, de forma ética, moralmente adequada para a sociedade no âmbito do ano de 2025, né? Aí a gente tem o sistema Confia-CREA se baseando em 4 eixos temáticos, 4 eixos principais, que eles são divididos aí dentro da estrutura do Confia, né? Que aí ainda seriam a formação acadêmica. Desculpa, eu vou voltar um slide aqui. A formação acadêmica, o exercício profissional, né? A formação acadêmica, então, seria algo como fiscalizar as universidades, né? Se elas estão realmente atuando de uma forma legal, as disciplinas das universidades estão sendo lecionadas por profissionais adequados, né? A criação de novos cursos de engenharia pelo país está sendo feito com uma qualidade mínima aceitável e assim sucessivamente. O exercício profissional, se realmente o profissional ele está habilitado para trabalhar, ou seja, ele é filiado ao CREA, ele é associado ao CREA para ele poder atuar como engenheiro civil, porque senão ele está atuando de forma ilegal, né? Então, se há emissão de ART, né? Se o profissional ele está emitindo essa ART para poder trabalhar, se os projetos eles seguem as normas vigentes, porque é o mínimo que se espera de um profissional que estuda 5 anos na faculdade, é que ele siga normas, né? Na hora de construir, na hora de projetar. E se o projeto, se está sendo executada alguma obra sem a presença de um profissional, né? Alguém quer construir uma casa, não contrata nenhum engenheiro civil para fazer projeto, para auxiliar, e aí simplesmente faz por conta, né? Então também isso é ilegal e também isso é visualizado orientado, fiscalizado pelo sistema Confea-CREA. A gente tem uma organização do sistema assim baseado nessa articulação entre entidades, entre instituições de ensino, entre conselhos de fiscalização, né? Então, quer dizer, o CONFEA-CREA, o sistema, ele é formado por diversos membros, né? E essa organização, essa capilaridade da organização do sistema, ela é muito importante, ela também é vista como uma base, como um pilar do sistema, né? Então, a participação de vários stakeholders, que a gente diz, né? Que são vários profissionais diferentes, sejam eles próprios engenheiros ou profissionais filiados, entidades de classe, instituições de ensino, associações de engenheiros, empresas, né, técnicas de cada área. Então, todo mundo vai formar um sistema profissional rico em informações, multidisciplinar,
trabalhando sempre com ética, visando o futuro, desenvolvimento sustentável e atingindo um patamar de qualidade mesmo, né? Então é isso que essa organização do sistema, esse pilar, ele vai visar, né? Algo assim. E aí a gente também tem a integração nacional, né? Porque o sistema ele não se faz sozinho, né? O CREA não é talvez tão famoso quanto a OAB, né? Mas a OAB todo mundo conhece, a Organização dos Advogados do Brasil, né? Sempre a gente ouve falar da OAB, então ela está integrada nacionalmente com elos muito fortes entre o governo federal, estadual, governos municipais, né? Administrações municipais, poder legislativo, judiciário, poder é, prefeituras, né, governadores, enfim, uma série de fatores que está interligado. Nada mais justo do que o CREA, do que o sistema Confia-CREA também estar ligado, então, a esses diversos tipos de entidades públicas diferentes para promover uma integração nacional e colocar sempre o engenheiro civil no papel de destaque que ele merece. Né? Então, o sistema Confia-CREA ele está presente no governo federal, né? No TCU, o TCU é o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza obras públicas, por exemplo, né? No Ministério Público Federal, o Ministério Público da União, um, no governo federal, na elaboração de novos projetos, de novas obras, nos conselhos, conselhos regionais, nos conselhos onde vão determinar o rumo do país, né? Por exemplo, conselhos de integração ou de infraestrutura que vão prever construção de novas ferrovias, novos aeroportos, novas rodovias, é, conselhos econômicos, né? Sempre vai ter algum membro do Confea, do Confea ou do CREA lá nesses setores, porque é sempre importante a gente ter uma visão do engenheiro também civil para as coisas, não somente do administrador, do bacharel em direito ou do economista. A gente tem que ter uma formação, tem que ter a presença de um profissional técnico, né? Um engenheiro ambiental, então que seja um engenheiro civil, um arquiteto. Todos esses profissionais eles vão dar a essas entidades públicas ou entidades presentes no país uma visão mais técnica. Um engenheiro ambiental, sanitarista, vai dar uma visão de maior sustentabilidade. Um engenheiro civil vai dar uma visão maior técnica se o empreendimento ele é viável ou não, tecnicamente falando. Um arquiteto e assim por diante. Um agrônomo para conselhos que envolvem o Ministério do Meio Ambiente ou o Ministério da Agricultura e assim por diante. Então, essa integração nacional ela precisa acontecer. E quanto maior ou mais diversificado é o time de profissionais de cada um desses conselhos, dessas reuniões que são feitas, tendo em vista o rumo do país, melhor é para o país, né? Porque a gente tem visões de vários setores da indústria diferentes, de vários tipos de profissionais diferentes. Se a gente fizer uma reunião aqui somente com estudantes de engenharia, tem 50 estudantes de engenharia, todos eles vão ter uma visão muito parecida da coisa, então acaba sendo uma visão muito fechada. E quando a gente tem estudantes de engenharia, a gente tem estudantes de arquitetura, a gente tem estudantes de engenharia ambiental, de engenharia sanitária, de agronomia, de geografia, de história, de economia, de administração e assim por diante, a gente passa a ter um time multidisciplinar e a visão que era bem estreita, ela passa a ter uma outra visão da coisa. Né? Então, esse aqui é o patamar aí, esse patamar de integração nacional que o sistema ele prevê, que é muito importante. Tudo é muito importante que eu estou falando, né? Mas só fixando mais uma vez, então, isso. Profissões que são regulamentadas pelo sistema Confea-CREA. Profissionais que são associados, né, que são filiados a esse sistema. Engenheiros civis, engenheiros ambientais, engenheiros sanitaristas, eu não coloquei aqui, mas também. Engenheiros eletricistas, não é engenheiro elétrico, né, sim é engenheiro eletricista, que se fala. Engenheiros mecânicos, florestais, engenheiros químicos, engenheiros de produção, de minas, geólogos, geógrafos, agrônomos, meteorologistas, né? E a gente tem aqui engenharia de segurança do trabalho, que por não ser uma graduação em si, é uma especialização, é uma pós-graduação que você pode fazer depois de formado, para trabalhar em empresas, grandes empresas, né? Visando segurança do trabalho do trabalhador, né? Então, essa atribuição profissional a gente não consegue na graduação, mas assim que você faz uma pós-graduação, você adquire essa atribuição profissional, então você pode trabalhar como engenheiro de segurança do trabalho. Qualquer engenharia, né, engenharia ambiental, elétrica, mecânica, florestal, química, produção de minas,
consegue fazer o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho e consegue ter essa atribuição profissional depois de terminar a especialização. A gente tem aqui uma estatística, se eu não me engano, de 2022, tá? Então a gente tem uma população estimada de 210 milhões de habitantes, né? E cerca de 1 milhão de profissionais habilitados pelo sistema Confea-CREA. Claro que a gente tem muitos outros profissionais dessas áreas, mas que não estão habilitados porque ou não estão trabalhando, né, ou porque estão trabalhando em outra área que não é a área de atuação que se formaram na faculdade e assim por diante, né? O que dá mais ou menos 47 profissionais. Aqui a minha câmera está na frente, mas depois no slide a gente pode ver a cada 100 mil habitantes do país, né? O que é um número ok, né? Então, mais assim, para o futuro do país, para o país poder crescer, sempre vai estar envolvido o trabalho dos engenheiros, né? Então, engenheiros nunca é demais, né? Eu sempre falo em falta de engenheiros no mercado, tendo em vista que tudo que vai ser, o país vai evoluir através de novas indústrias. Quem que vai construir essas novas indústrias? Os engenheiros do setor da construção civil. Tem um déficit habitacional muito grande, ou seja, faltam moradias. Quem vai construir? O engenheiro civil. Quem que vai construir estradas, portos, aeroportos? Tudo vai passar pelo engenheiro civil. Não só engenheiro civil, mas outros tipos de engenharia também, né? Então, quer dizer, para um país crescer, ele precisa de engenheiros. Então, engenheiros civis, ambientais, sanitaristas, químicos, mecânicos e assim por diante, nunca é demais. Sempre um país vai ter déficit de profissionais dessa classe, né? Dos engenheiros. E quanto mais profissionais, melhor vai ser o desenvolvimento do país. Então, vocês têm uma grande responsabilidade depois de formados. Então, só trazendo um geralzão aqui sobre o CONFEA, né? O CONFEA é a sigla de Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. É uma entidade nacional com sede em Brasília, conforme eu falei com vocês, que regulamenta e fiscaliza as atividades profissionais de engenheiros, num contexto geral, agrônomos e outros profissionais da área, geólogos, geógrafos, meteorologistas, né, esses profissionais aí. Foi criado em 1933, né, pelo presidente Getúlio Vargas, né, com o nome na época de Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura. Como eu mencionei para vocês, ali por 2015, os arquitetos eles saíram do CREA, né, brigaram aí com o sistema e formaram uma entidade de classe, uma entidade profissional diferente, só para eles, né, que é o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, C-A-U, né, que é diferente do nosso, mas que tem algumas atribuições profissionais parecidas com as atribuições do engenheiro civil. Eu já falei isso para vocês, a menos 1933, já comentei no outro slide também, eu vou pular esse slide aqui. Né? E aí a gente tem os CREAs, né? Já os CONFEAs, eles atuam, os CONFEAs ou CONFEAs, né? Eles atuam de forma global no país, nacionalmente falando, e os CREAs atuam de forma regional, cada estado, então, tendo o seu CREA, né? Então, o CREA do seu estado, de Santa Catarina, por exemplo, ele vai ter a incumbência, né, de orientar, de fiscalizar, de aprimorar o exercício ético e legal dos profissionais das áreas correlatas aí no estado de Santa Catarina. O CREA eles vão fiscalizar com base em demandas, em orientações e normativas que foram estabelecidas pelo CONFIA. O CONFIA vai mandar e os CREAs vão obedecer. Mas quando os CREAs têm uma demanda, eles mandam para o CONFIA torna a regra e aí é regra para todo mundo, né? Mais ou menos assim. E aí, quando um profissional ele atua, isso é papo por outra aula, né? Mas assim, quando a gente faz alguma coisa errada na nossa profissão, a gente pode responder administrativamente por isso, né? Por exemplo, eu atuei sem registro profissional. Isso é eu cometi, não foi um crime, né? Mas eu cometi algo que não está correto, que não está certo, né? Eu sei lá, trabalhei numa obra e depois essa obra sofreu uma fiscalização e tem coisa errada aí nessa obra, tem algum problema estrutural, né? Então, quer dizer, eu posso novamente responder de forma administrativa. Se essa casa cair e matar alguém,
eu posso responder de forma criminal, né? Então, é outro tipo de responsabilidade. Vocês conseguem anotar, né? Tem uma responsabilidade administrativa, e aí, se a casa cair e matar alguém, eu posso responder de forma criminal por essa morte dessa pessoa. E ainda, se eu fizer algum problema durante a obra que gerar indenização, né? Então, é um problema, é algo civil, né? Uma responsabilidade civil. Então, a gente fala na construção que a gente tem responsabilidade civil, criminal, que seria penal, né? Criminal e penal é a mesma coisa, e a responsabilidade administrativa. A responsabilidade civil e penal ou criminal, quem vai julgar vai ser lá no fórum, né? No fórum, o Poder Judiciário vai julgar. Mas a penalidade administrativa, quem vai julgar vai ser o sistema Confea-CREA. E a gente tem, como um processo comum acontece no fórum, a gente pode pedir julgamento de primeira, segunda e terceira instância, né? A primeira instância seria no fórum aqui de Birama, por exemplo. Daí eu perdi o processo, eu posso recorrer em segunda instância, que seria o julgamento do processo lá em Florianópolis, né? E aí, se eu perder em Florianópolis, eu posso recorrer para um processo lá em Brasília, em terceira instância, em última instância. Da mesma forma acontece para o sistema Confea-CREA de forma administrativa, né? Essa forma, exemplo do fórum aí, eu citei para algo civil, penal, né, criminal, e de forma administrativa é um pouco diferente, né? De forma administrativa, a gente começa o julgamento com a Câmara Especializada, né? Que seria uma Câmara, que eu acho que até é o próximo slide aqui mostra, né? Aqui é a estrutura dos CREAs, eu já vou falar da Câmara Especializada, mas já que voltou aqui nesse slide aqui, a estrutura do CREA, né? A gente tem um plenário, onde tem vários conselheiros, vários engenheiros de diferentes classes aí, tipos de engenharia, que estão atuando num time aí que vai julgar, né? Que vai deliberar as coisas no CREA. A gente tem câmaras especializadas, grupos de trabalho, comissões permanentes e comissões especiais. Já vou explicar como é que funciona tudo isso, tá? Mas a câmara especializada, que é a primeira, ela vai julgar em primeira instância, né? Que passou para o plenário, mas vou falar da primeira instância primeiro. É um grupo de profissionais que vai julgar ética e moralmente o profissional que cometeu algum problema de forma administrativa. Tendo ele perdido, né, de forma administrativamente essa primeira instância, ele vai então para o plenário, que seria a segunda instância do CREA. Né? O plenário então seria um time de profissionais, né, eleitos por um mandato, um período X de tempo, que vai novamente julgar os processos. Né? Então ele vai julgar se você realmente vai precisar pagar a multa, se você pode até cassar o seu registro profissional, né? Você pode ficar, se não me engano, 3 anos, 2 anos sem poder atuar como engenheiro civil, ou caçar definitivamente teu CREA, né? Então, teu registro profissional, tua carteirinha, vai ser caçado e nunca mais na sua vida você vai poder trabalhar como engenheiro civil, né? Isso, tanto a Câmara Especializada quanto o plenário do CREA pode fazer isso, tá? E se você não estiver contente com o julgamento, quiser julgar algum caso, quiser recorrer a esse caso para a terceira instância, então vai lá para o plenário do CONFIA, lá em Brasília, né? Então, quer dizer, a Câmara Especializada, primeira instância, plenário do CREA, segunda instância, plenário do CONFIA, terceira instância. Né? Então, a gente tem essas três instâncias dentro do sistema. Tá? Então, o plenário ele vai é um órgão dentro do CREA com finalidade decisória, né? Tem uma estrutura de decidir assuntos relacionados a julgamento de profissionais, de empresas, né, que atuaram de forma não ética, não moral, né, imoral, aí do exercício profissional de engenharia civil, ambiental, sanitária, elétrica, mecânica e todas as outras engenharias aí que a gente tem, tá? A gente tem também as câmaras especializadas, que seria esse primeiro julgamento, né? O que acontece nesse primeiro julgamento de câmara especializada? Geralmente, como é câmara especializada, o nome já diz, então a gente tem câmaras especializadas de cada tipo de profissão diferente. Então a gente tem câmaras especializadas de engenharia civil, câmaras especializadas de engenharia mecânica, de engenharia elétrica, de agronomia, de engenharia de produção e assim por diante, de agronomia, de meteorologia, de geologia, de engenharia de minas e assim por diante. Então, quer dizer, essa primeira instância vai ser julgada somente por profissionais da Câmara Especializada,
na sua área, né? E aí depois para o plenário aí vai ser profissionais de todas as áreas que vão julgar, né? Então, novamente, esses conselheiros são escolhidos pelos próprios profissionais, né? Eles que vão decidir quem que são os conselheiros que vão compor essas câmaras, né? Então, muito importante a gente exercer o nosso direito a voto, né? Então, são mandatos de 3 anos, né? Podendo ser reeleito uma vez. Então, um conselheiro nessas câmaras especializadas pode ficar no máximo 6 anos, né? Parecido com o que a gente tem no Poder Executivo, que é 8 anos, aqui seriam 6 anos, né? E a gente tem comissões permanentes na Câmara, que são comissões que vão deliberar, né? Por exemplo, vão auxiliar o plenário em finalidades, né? A gente tem comissões permanentes de ética, né? Comissões permanentes de comunicação, de marketing, de várias funções diferentes dentro do sistema do Confea, CREA, né? Então, quer dizer, são comissões que sempre vão existir, os profissionais vão ser alterados ali dentro dessas comissões, mas que eles vão deliberar assuntos, vão discutir assuntos, debater assuntos, formar propostas de melhora da profissão, da fiscalização, da execução do serviço. Comissões permanentes vão autorizar ou vão, pelo menos, formar documentos que o plenário depois vai autorizar a criação de novos cursos de engenharia em universidades e assim sucessivamente, né? Então, a comissão permanente ela sempre vai existir e ela vai ter esses conselhos, né, eleitos aí pelo plenário do Confia, né, e que vai deliberar, vai decidir sobre assuntos mais complexos e aí depois, se precisar ir para votação, vai para votação do plenário. A gente tem profissionais de todas as áreas, né? E a gente tem comissões especiais, né? Que aí, por exemplo, a gente tem uma comissão especial de acessibilidade. E os anos para cá a gente tem comentado e conversado bastante sobre acessibilidade no Brasil, né? Então o CREA, que vai, né, teoricamente, é o conselho dos profissionais que estão habilitados para trabalhar com acessibilidade, né? Com adequação das obras, adequação de edificações já existentes e projetar edificações que podem ser acessíveis ou não, que podem ter acessibilidade ou não, né? Então é muito importante que tenham comissões especiais que falem sobre isso. Então, que os profissionais de engenharia e etc. discutam sobre acessibilidade, né? A gente também tem comissões especiais de CREA Júnior. CREA Júnior seria um CREA formado por estudantes de engenharia, né? Que aí seria uma espécie de aprendizado, né, de como o CREA funciona e como que as coisas acontecem. Vai ter, durante o curso de vocês, tenho certeza, a palestra de algum profissional do CREA Júnior, que ele vai vir na universidade e vai falar com vocês sobre isso, e vocês vão poder participar, caso vocês queiram, e poder entender melhor o que é o CREA Júnior dentro do sistema Confea CREA, né, que é bem interessante. E comissão especial de ética, comissão especial de algum outro assunto que merece algum tipo de regulamentação, né? Então, quer dizer, quando a gente quer regulamentar alguma coisa nova, quer discutir, quer debater coisas novas, a gente cria comissões especiais aí que vão dar um gás e dar um pontapé inicial, fazer levantamento técnico, fazer levantamento de dados, né, sobre quantos estudantes de engenharia civil a gente tem no estado de Santa Catarina. Bom, a comissão especial do CREA Júnior pode deliberar ou pode definir ou fazer esse estudo mais aprofundadamente, de forma mais profunda, né? Ou quantos estudantes de outro curso e assim por diante. E a gente tem ainda grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho eles são formados, então, de forma esporádica, né? Principalmente com a finalidade de estudar temas específicos ou coletar dados sobre temas específicos, mas são comissões, são grupos de trabalho menores, têm menos importância que as comissões, né? Mas que, de determinada forma, elas vão ter aí, no máximo 5 integrantes, né? Então, vai ser um trabalho de equipe, né? Um grupo de trabalho, um trabalho de equipe de 5 profissionais que vão fazer um estudo, mas esse estudo tem que ser de baixa complexidade, né? É algo assim, vamos formar um grupo de trabalho aqui na UDESC. Pensem então assim que a gente tem, sei lá, 10 universidades, 15 universidades que têm curso de engenharia civil aqui em Santa Catarina.
Então a gente vai pegar só o Desk de Ibirama e vai fazer um grupo de trabalho aqui para levantar dados sobre os estudantes de engenharia civil aqui do curso de engenharia civil da UDESC Alto Vale. Então, quer dizer, olha dentro desse universo, curso de engenharia civil da UDESC, o DESC, todos os cursos de todas as universidades de Santa Catarina. Então algo muito pequeno. Então a gente acaba formando esse grupo de trabalho, né? E a partir dali a gente começa a debater, né? Talvez um grupo de trabalho pode formar uma comissão especial, né? Que depois pode virar uma comissão permanente, né? Um determinado estudo e aí sim ir para plenário, para julgamento, para divulgação melhor, então desses assuntos. Então, quer dizer, o grupo de trabalho tem menor importância que as comissões permanentes e temporárias, ali, especiais, que são as temporárias, né? Então, um patamar a menos. Tá? E são formadas esporadicamente, tá? Então, é só para coletar pequenas informações, pequenos dados aí mais a fundo. E aí o Mútuo eu já falei para vocês, né? Foi criado, então, em 77, né? Então ele vai dar benefícios previdenciários, assistenciais, né, sociais, disponibilidade financeira, né, e assim por diante. Inclusive, se vocês não, se vocês conhecem, né, talvez quem mora em alguma cidade maior conheça ou venha de alguma cidade maior conheça, a gente até tem uma cooperativa de crédito para engenheiros civis, que é o Cred-CREA, né? Assim como a gente tem Via Cred, tem outras cooperativas de crédito, Cresol, Unicred, Cicobi, Cicred, a gente tem o Cred-CREA, que é uma cooperativa teoricamente exclusiva para engenheiros de diversos tipos e filiados ao CREA. E aí eles vão dar benefícios especiais financeiros, né? Talvez linhas de financiamento, de empréstimos, com juros talvez um pouco mais baixos que outras cooperativas de crédito, né? Além disso, benefícios sociais, previdenciários, a gente também tem talvez bolsa, previdência privada, né, para engenheiros civis, para engenheiros no geral, dentro desse sistema aí do Cred-CREA. A gente tem plano de saúde em parceria com a Unimed, então tem uma série de benefícios, fora os cursos, né, que a Mútua também promove. Então é uma coisa bem bacana, eu acho que é algo bem legal para a gente se filiar e usufruir desses benefícios, né, como engenheiros. E a gente tem a RT, né? A RT que é esse contrato de trabalho aí, de um trabalho específico, que é o tema do nosso próximo vídeo, né? Nada mais é do que um contrato firmado entre o profissional, o técnico e o cliente, né? Que vai dizer o que esse profissional ele é responsável. Ele vai garantir, então, uma segurança do trabalho adequada, uma qualidade do projeto, vai garantir também que o projeto seja executado com alguém habilitado, que saiba o que está fazendo, né? E aí vai dizer se ele vai ser um projeto de execução de uma casa, fiscalização de uma casa, um projeto arquitetônico de uma casa, projeto elétrico, projeto sanitário, emissão de um parecer técnico. Então, ele tem vários itens lá, N itens, 100 itens diferentes que você vai poder colocar como profissional de engenharia civil dentro uma RT que você emite de forma online, que eu acho que até tem aqui um exemplo de uma RT, você emite dentro do sistema Cred-CREA não, CREANet, né, que é dentro do site do CREA, você consegue emitir uma RT e aí dizer todos os serviços que você está fazendo para aquela pessoa. Uma dica que eu já falo no próximo vídeo também é que cada uma dessas RTs elas vão ter um custo, né? Você vai emitir uma RT, vai gerar uma taxa de R$ 100 mais ou menos, que você tem que pagar. Geralmente o cliente paga, depende aí do acordo entre vocês dois, mas essa RT gera um, um custo profissional, tá? E aí esse valor tem que ser pago, senão a RT não tem valor, teoricamente. E se você fizer uma obra sem RT, se você trabalhar sem uma RT, você está cometendo um crime profissional, né? Então essa RT ela tem que ser emitida de qualquer forma, não tem como fugir disso. Tá? Eu acho que até é garantia, né? Porque caso o cliente não venha te pagar pelos teus serviços, tu consegue comprovar que você fez o serviço para ela, é uma prova a mais. E o cliente também fica mais tendo respaldo jurídico dizendo que não, eu contratei um engenheiro, se tiver algum problema, ele é o culpado, né? Teoricamente ele é o culpado, mas nem é sempre todos os casos que isso acontece.
Tá bom, gente? No próximo vídeo eu vou falar mais sobre RT e vou falar também sobre CAT. CAT é um outro documento muito visto, muito famoso aí dentro do universo de engenharia civil e bem tranquilo de gente entender. Tá certo? Até o próximo vídeo. Valeu!